E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também pré-militar. Tá aí, concurso vestibulares e também pré-militar. É exatamente isso. O e-mail, historiacom1@outlook.com, Facebook Istuçá e o celular para mensagem, o 3291650267. Qual que é o conteúdo, professor? História do Brasil, exatamente isso. História do Brasil está aqui do lado. SPSEX, essa aula é do resumão. SPSEX é uma aula inaugural, uma aula introdutória, porque eu vou entrar num tema chamado de História do Brasil. Vocês observaram atrás parte da história geral. Pessoal, eu não passei a parte de Segunda Guerra, outros pontos da história geral, por quê? Eu quero acabar esse contexto aqui de história do Brasil para também, mais na frente, falar um pouco mais de história geral, de alguns temas que eu acho importantes. Não é de tudo, como eu já falei para você, aqui nesse resumo SPSEX é um resumo, como o próprio nome diz, dos principais temas que eu acho importante. Se você quer uma aula mais completa, como eu já falei, tá aqui, digita lá na barra, Sattler, põe na busca, você vai aparecer aqui com a foto e tudo mais. Ou seja, playlists. Aqui na playlist você tem aqui, ó, resumão SPSEX, você está assistindo a aula nessa playlist aqui, tem a resumão ESA, resolução de exercícios, muito boas também. Mas também, pessoal, vocês têm aqui, ó, a playlist de História do Brasil. Nessa História do Brasil que eu vou entrar aqui, eu quero que vocês, é um resumão dos principais temas, mas eu quero que vocês também assistam as aulas dessa playlist, porque são aulas mais completas, beleza? Mais específicas, tranquilo? E agora, História Geral. Eu já falei para vocês de vários temas de História Geral. E outra coisa que eu quero saber para vocês, se você quer saber mais um pouco, porque essa aula é um resumo, beleza? Dos principais temas, você assiste também essa playlist de História Geral. 71 aulas, como você pode observar. Fala aqui desde pré-história até Segunda Guerra Mundial que eu estou postando as aulas, beleza? Óbvio que pré-história não cai nessa aula, então não precisa de assistir. Assista as aulas que caem no seu edital. História do Brasil, a mesma coisa que está aqui, ok? 101 aulas, estou falando desde, se eu não me engano, descobrimento, ou até mesmo as origens, não sei qual a primeira aula. Estou falando desde descobrimento, vamos falar descobrimento, descobrimento mesmo. Desde descobrimento, né, até o governo de FHC, beleza? Até agora que eu estou postando a aula ainda, ok? Beleza. Voltando aqui à aula introdutória, esse aqui é o resumão de História do Brasil SPSEX. Uma primeira aula, vamos falar aqui na próxima aula sobre período colonial. A outra aula falaremos sobre Brasil Império. E a outra aula falaremos sobre Brasil República. Óbvio que se Brasil Império e Brasil República, caso eu divida essa aula, serão 2 aulas no máximo, beleza? Para cada tema. Brasil Império, 2 aulas, professor, sim, porque é um resumão, meu filho. Eu já falei para você, meu filho. Tá aqui, ó, História do Brasil na playlist aqui, ó, História do Brasil. Ali você tem tudo que fala sobre História do Brasil. Tudo, professor, então eu posso perguntar qualquer coisa? Claro que não, meu filho, claro que não. Mas tem aulas muito mais completas. Eu estou falando ali, por exemplo, estou falando de capitanias hereditárias, falo de União Ibérica, falo de região das Minas, falo sobre índios, falo sobre escravos, falo sobre presidentes da Primeira República, falo de todos os presidentes da Primeira República, falo de todos os presidentes da Segunda República, falo de tudo, pessoal. É muitas aulas que eu escrevi, nada mais, nada menos, são 101 aulas. Exemplo, se eu não me engano, Guerra do Paraguai tem 6 ou 8 aulas, se eu não me engano, se não for 10, beleza? Mas tudo bem, qualquer coisa, assista esse troço aí. Vou pôr aqui o troço para carregar, porque daqui a pouco o negócio deixa nós na mão. Beleza, então, como você já sabe, primeira aula, período colonial, exatamente isso. Vamos falar de 1500 até 1822, né, a independência. Depois falaremos do Brasil Império, depois falaremos do Brasil República, beleza? Então, na nossa próxima aula, aqui do CHC, eu espero vocês aí na nossa aula de o quê? De quê? De quê? Que? Deu um troço, então, meu jeito é nas costas aqui de falar. Vamos falar de quê? Período colonial. Beleza? Um abraço aí.